Turma, na primeira, questão nos diz o seguinte: suponha que uma rã, ao saltar do solo, tenha sua posição no espaço descrita em função do tempo em segundos, pela expressão y igual a menos x ao quadrado mais 1,5x, em que y é a altura atingida em metros e x é o tempo em segundos. Determine o intervalo de tempo que a rã permanece no ar. Imagina que a rã dá um salto, turma. Acontece o seguinte: o salto da rã é no formato de uma parábola, porque aqui essa função é uma função do segundo grau, é uma equação do segundo grau que é descrita por um gráfico que é no formato de uma parábola. A parábola, a principal característica dela é que ela é simétrica. Tudo que acontece, se você pegar o ponto máximo, tudo que acontece subindo, tem o mesmo comportamento que acontece descendo, e essa é a lei da função. A partir daí, o eixo y representa a altura, o eixo x representa o tempo. Olha só que bacana. Então já temos o nosso gráfico dentro de um teórico aqui dos eixos, sistema de coordenadas cartesianas. A pergunta é: determine o intervalo de tempo que a rã permanece no ar. Pessoal, tempo não é o eixo x, então o que nós queremos descobrir é isso aqui. O momento que ela saiu do chão, passou um tempo, até ela voltar para o chão. Qual que é esse intervalo? Como que nós determinamos esse intervalo? E aí eu preciso que vocês lembrem que existem alguns pontos notáveis quando nós analisamos uma parábola dentro de um gráfico, num plano cartesiano. Então aqui, essa parábola, na hora que ela encontra com o eixo x, é o que nós chamamos, esses dois pontos, de raízes. Então você precisa encontrar as raízes da parábola e determinar qual que é a distância, qual que é a diferença entre uma e a outra. Então, seguindo nesse objetivo, eu tenho ali a função, a equação do segundo grau menos x ao quadrado mais 1,5x igual a zero, colocando em evidência um fator comum, que é o x, porque aqui eu posso falar que menos x ao quadrado é igual a menos x vezes x. E eu posso falar que 1,5x é igual a 1,5 vezes x. Eu posso colocar em evidência e reescrever isso dessa forma: x vezes menos x mais 1,5 é igual a zero. Igualando x igual a zero, eu tenho uma das raízes. Eu sei que uma das raízes é zero. E igualando a parte em vermelho, que é o nosso outro fator igual a zero, eu tenho que menos x mais 1,5 é igual a zero. Resolvendo essa equação simples, pessoal, eu subtraio os dois lados por menos 1,5, é aquela ideia. Tá positivo, passa para lá negativo. Mas eu gosto de mostrar para vocês por que isso acontece. Porque senão você acaba agindo sempre no impulso por um comando. Tem que passar negativo. Passa negativo porque você subtrai dos dois lados negativo. Quando você subtrai desse, zero. 1,5 menos 1,5, zero. Quando você subtrai do outro, fica menos 1,5. E aí eu multiplico ambos os lados por menos 1. Se eu multiplicar aqui por menos 1, tudo fica positivo porque 1 é elemento neutro. Se eu multiplicar do outro lado, vai acontecer o mesmo, porque 1 é elemento neutro e o sinal aqui é menos vezes menos, que vai ser mais. Então eu tenho x igual a 1,5. Encontrei a outra raiz, pessoal. Isso significa o quê? Significa que quando o valor do y for zero, o x é igual a 1,5, ou ele é igual a zero. Então vamos imaginar que aqui seria zero e aqui seria 1,5. A diferença entre 0 e 1,5 é exatamente 1,5, porque 1,5 menos 0 é 1,5 segundos. E esse é o intervalo de tempo que a rã permanece no ar. A rã permanecerá no ar durante 1,5 segundos.